A Estranha Passageira é um filme americano de 1942, dirigido por Irving Rapper, estrelado por Bette Davis, Paul Henreid e Claude Rains. Uma mulher sofre com um colapso nervoso e uma mãe opressiva antes de ser libertada pelo amor de um homem que ela conhece em um cruzeiro. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre mais um filme da Bette Davis. Já é o terceiro, eu acho, que a gente vê aqui, não lembro. Sempre muito bom, pelo menos ela sempre muito boa nos filmes, né? Mesmo que o filme talvez não seja tão bom assim. Esse aqui eu acho que é um filme bem interessante, é um drama. Eu acho que a sinopse não tá correta. Essa sinopse que eu coloco no começo é a que tá no Letterboxd. Eu sempre pego a sinopse do Letterboxd pra colocar ali junto da ficha técnica do filme, né? Não foi eu que escrevi ela. Mas eu acho que ela não faz jus ao... Ela não diz de verdade o que acontece no filme, de um jeito que eu acho que é problemático. Porque, sim, a história é sobre uma mulher que sofre um colapso nervoso e ela tem uma mãe que controla a vida dela inteira a um nível, assim, muito extremo. Muito extremo. Ela não consegue fazer nada e... a mãe dela trata ela de um jeito pra forçar que ela seja basicamente empregada da mãe o tempo inteiro e nada mais. Ao mesmo tempo que ela critica a filha por não ser mais do que isso, ela não permite que a filha seja mais do que isso. Então ela não pode sair, ela não pode encontrar pessoas, ela não pode se vestir bem, ela não pode fazer nada. E ao mesmo tempo a mãe reclama que ela não arranja marido, sabe? Ao mesmo tempo ela é limitada no que ela pode fazer, ao mesmo tempo que ela é criticada pelo que ela não fez, e ela não fez porque ela não pôde, sabe? Então é uma relação extremamente problemática com essa mãe. O filme começa com um psiquiatra chegando na casa dela, e esse psiquiatra foi levado pela cunhada. A mãe dela teve 3 filhos homens, e aí depois teve ela. E aí tem uma coisa que ela não queria ter essa filha. Não sei se porque ela não queria ter uma filha mulher ou porque ela não queria ter um quarto filho. Independente. Ela não queria. A Charlotte, que é a personagem da Bette Davis. E é isso. Ela trata ela desse jeito. E aí a cunhada, que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma das cunhadas, leva esse psiquiatra, conhece esse cara, leva esse psiquiatra pra lá. É um psiquiatra muito respeitado, dono de uma clínica onde as pessoas se internam e tal. É uma família rica, né? É uma família com dinheiro. A mãe é viúva, então é só... Na casa é só a mãe e essa filha. E, sei lá, uns empregados de família mesmo. É só a mãe e essa filha. A mãe não gosta da ideia desse psiquiatra e fala que, inclusive, a filha não vai gostar, porque a mãe sabe tudo que a filha quer ou não quer, né? É desse tipo. Ela diz, não, mas a minha filha não tem problema, ela não vai querer receber esse cara. Porque a mãe sabe tudo que a filha quer, porque, afinal de contas, ela controla tudo que a filha quer ou deixa de querer. E aí, a Charlotte acaba conversando com o psiquiatra, e a gente tem aí um corte, não mostra exatamente como ali que as sessões aconteceram, mas ela acaba sendo internada na clínica dele, meio contra a vontade da mãe, mas a mãe também, ao mesmo tempo que faz essa pressão psicológica, ela não faz muitas obrigações totalmente físicas, né? Ela reclama, mas ela também não impede a filha de ir. O que, obviamente, aí tem uma destruição psicológica na cabeça da menina, mas a menina consegue ir pra clínica. E aí a gente tem um salto de tempo e mostra a Charlotte num navio indo viajar, curiosamente, pro Brasil. E aí nesse navio, e ela já tá outra pessoa, bem vestida, ainda meio fechada, meio na dela, mas fala com as pessoas ali que interagem com ela e tal, mas já muito bem vestida, já uma pessoa muito diferente, visivelmente diferente. E ela tá nesse cruzeiro, e nesse cruzeiro ela conhece esse cara. E é justamente aí, pra mim, que entra o problema da sinopse dizer que ela tem esse problema antes de ser libertada pelo amor de um homem que ela conhece em um cruzeiro. Porque eu acho que quando ela conhece ele, ela já é outra pessoa. Ela conhece ele depois de passar não sei quanto tempo, eu não acho que o filme diz quanto tempo, na clínica psiquiátrica. Então, ela não foi libertada pelo amor de um homem, ela foi libertada por um tratamento psiquiátrico. E eu acho que isso é um ponto muito importante, muito importante. A sinopse transforma a história, sei lá, num romance genérico do jeito que era feito, em que o amor cura tudo, todos os problemas que você tem na sua vida, o amor cura. Não é sobre isso o filme. Não é sobre isso o filme. Ela se apaixona pelo cara? Sim. Eles têm um relacionamento? Sim. Ela passa junto dele coisas pelas quais ela provavelmente nunca tinha passado antes? Com certeza. Mas antes dele, ela já tava passando por coisas pelas quais ela nunca tinha passado antes. Ela tava no cruzeiro sozinha. Ela pegou um navio e foi viajar pro Brasil sozinha. Ela não fez isso com ele. Ela encontrou ele no cruzeiro. Então, assim, essa sinopse tira muito o mérito do tratamento
tratamento psiquiátrico dela, sabe? Tira demais desse mérito, o que eu acho que é um problema muito grande. E aí, a gente tem algumas pérolas no tempo em que eles dois passam no Brasil. Eles realmente se apaixonam ali, só que o cara é casado, e aí tem também uma trama do fato do cara ser casado com uma mulher que é problemática mais ou menos do mesmo jeito que a mãe da Charlotte. A esposa do cara é bem... Nas coisas que ele conta e nas coisas que o filme vai te contando, ela é bem parecida com a mãe da Charlotte, e eles têm uma filha. E dá a entender que a mãe trata essa filha mais ou menos do mesmo jeito que a mãe da Charlotte trata ela. Ou tratou ela, principalmente quando ela era criança, porque a filha desse cara é criança ainda. Então eles meio que se encontram tanto, sei lá, num interesse ali que surge um do outro, quanto nos assuntos. Eles têm esses assuntos pra conversar, né? Só que é isso, o cara é casado, mas com essa mulher extremamente problemática e que é muito problemática em relação à filha. Enquanto o cara dá a entender que quer dar uma vida melhor pra filha e tirar a filha dessa opressão que ela sofre com a mãe, mas o que ele faz a respeito? Nada, né? Como se espera de um pai, né? Não faz nada, fica viajando, ele viaja a trabalho, mas assim, o que impede ele de levar a menina se ele vai viajar a trabalho, sabe? Tudo dá a entender que ele tem dinheiro, então condições ele tem. Ele poderia estar levando a filha por aí, se ele queria manter a filha longe da mãe. Enfim, o foco do filme é a Charlotte, não é esse cara, embora tenha vários pontos relevantes aí em relação a ele. Mas fica aí o questionamento de por que ele não fez algo e simplesmente reclamou do jeito que a mulher tratava a filha. Enfim, eles vão pro Brasil, eles passam um tempinho aqui no Brasil, no Rio, naturalmente. E é bem curioso. Obviamente, nenhuma cena foi filmada no Rio, todas as cenas foram filmadas em estúdio, mas eles usam imagens do Rio, imagens, sei lá, de arquivo que eles tinham. Então passa aí umas imagens do Rio, passa uma praia de Copacabana, um Pão de Açúcar, umas coisas assim. E aí, num determinado momento, eles pegam um carro e vão, sei lá, andar pelas montanhas. Eu não sei direito onde eles estão. Mas eles estão de carro, andando pelas montanhas de novo. A cena não foi filmada realmente no Rio, então é uma coisa meio aleatória. Mas eles pegam um táxi com um autêntico brasileiro chamado Giuseppe, que é interpretado por um ator americano de descendência italiana, e até recebeu um roteiro em português. Sendo sincero, deixa eu antes de... Ou enquanto estou criticando, porque acho que já comecei, mas enquanto eu estou criticando, deixa eu falar do coisa que eu acho que o filme fez certo. Porque eu acho que ele recebeu um roteiro em português. E eu acho que porque ele provavelmente sabia realmente falar italiano, ele conseguiu falar o roteiro em português com um bom sotaque. Um sotaque bem ok. São poucas palavras que ele fala no filme, obviamente, mas eu acho que ele fala coisas em português que soam como o português brasileiro. Bem melhor do que um que a gente teve aqui no filme do negócio do navio, que o cara era pra ser um pescador português, e o cara já não sabia falar uma palavra de português e dublou por cima, e ele dublou por cima, só que ele mesmo falando, ele continuava falando tudo errado. Esse aqui, tanto eu não acho que foi dublado por cima, como eu acho que ele falou, assim, as coisas que ele teve no roteiro dele, que ele falava português, eu acho que ele falou um português bem direitinho, ao ponto de eu ficar na dúvida da nacionalidade do ator. Mas era realmente um ator americano com descendência italiana. E o único problema no roteiro dele, nas falas dele, é que num determinado momento o carro sofre um acidente e ele sai do carro, se ajoelha no chão e começa a gritar: Mamma mia! Mamma mia! E aí essa parte fica difícil de defender, né? Essa parte realmente fica bem difícil de defender. Mas é isso, né? É o que acontece. Ele tá ali... O filme não diz que ele é brasileiro em nenhum momento, então poderia se argumentar que ele é um imigrante italiano dirigindo táxi no Rio. O filme também não diz nada a respeito desse personagem, apenas nomeia ele como Giuseppe e tem essas falas. O fato dele falar em português a maioria das vezes faz eu pensar que a intenção não era ele ser italiano. Mas, bom, acontece, né? Acontecia principalmente nessa época, não parou de acontecer durante muito tempo. Acho que a gente ainda deve ver uns casos parecidos hoje em dia. Mas é bem curiosa essa parte. E aí, bom, tem toda essa cena no Rio. Depois eles vão embora e meio que se separam, vai cada um pro seu lado, ela volta pra casa. Ela volta pra casa já uma outra pessoa, super decidida, querendo mandando na casa, pra ser sincero. Decidindo coisas, enquanto a mãe quer continuar mandando nela, mas ela fala: não vou fazer isso, vou fazer de tal outro jeito. E a mãe fica: não, mas eu que mando essa casa é minha. Ela fala: não, a gente vai fazer assim, e assim, e assim. E aí, numa dessa, em que ela tá meio que brigando ali com a mãe, é uma briga bem tranquila, no sentido de que ninguém grita, sabe? Não tem exaltações, mas as pessoas estão claramente divergindo
divergindo ali, discutindo, mas num tom bem, sei lá, formal e neutro. E aí numa dessa a mãe morre. A mãe, sei lá, tem um ataque do coração e morre. E ela fica tipo, eu matei minha mãe, né? Porque ela entende que a mãe morreu de desgosto ali, naquele exato momento, pela briga das duas. O que talvez seja verdade, o filme meio que deixa isso meio vago. E aí a gente tem aí uma sequência final do filme em que ela volta pra clínica, a clínica psiquiátrica, e ela encontra uma menina que é a filha do cara. O filme não deixa super claro, mas eu acho que no momento em que ela bate o olho na menina, ela reconhece. Porque ela já tinha visto fotos, o cara já tinha mostrado foto pra ela. Então eu acho que no momento em que ela bate o olho na menina, ela reconhece a menina como sendo a filha do cara. Nisso ela meio que perdeu o contato com o cara já, né? Afinal de contas, o cara é casado e tal. Mas aí a menina tá lá e ela começa meio que cuidar da menina de um jeito que as pessoas, os profissionais da clínica, incluindo a psiquiatra, que foi psiquiatra dela, ficam meio tipo, não sei se eu posso deixar você fazer isso, você tá interferindo no tratamento dela, mas aí a semelhança dos problemas das duas com o fato de que ela conseguiu se recuperar do dela, meio que convencem ele a deixar. Também importante lembrar que em 1942, o filme é baseado num livro de um tempinho antes, eu acho. Então assim, tudo era muito freestyle, né? Era psiquiatria freestyle. Então não é tão absurdo pensar que isso poderia acontecer, porque acho que era bem possível mesmo. Enfim, ela fica cuidando da menina e aí, cuidando da menina, ela acaba se aproximando do pai de novo. Ela leva a menina pra morar com ela, na casa dela. A gente já vê a menina, tipo, outra pessoa, passando aí mais ou menos pela mesma evolução que a Charlotte passou, só que a Charlotte era mais adulta, a menina ainda é uma criança, mas passando aí por essa mesma evolução de personalidade, de se soltar e não sei mais o que. E o filme termina com essa configuração em que a filha do cara mora com a amante do cara. O filme não deixa explícito que eles vão viver uma relação de amantes ali meio oficial, talvez por conta de censura, porque, né, a censura tinha muito problema com esse tipo de coisa, porque parece que tá apoiando, né? Se o final foi eles ficaram amantes e tudo bem, então parece que o filme tá apoiando que ter amantes é tudo bem. E isso é uma coisa que eu não vi isso ser falado sobre esse filme especificamente, mas eu já vi outros filmes que tinham aí essa plot de traição e tal, adultério, e a censura barrava, reclamava muito disso. Então talvez as interações deles ali sejam um pouco limitadas por conta disso. Mas fica assim, a menina morando com ela e o cara, sei lá, visitando e, né, frequentando ali a casa enquanto continua casado com a outra. Numa de... ela tem muitos problemas, então eu não posso deixar, porque seria abandonar uma pessoa com problemas, sabe? Fica meio assim, termina meio assim o filme. E aí, bom, é isso, é uma história bem diferente, bem interessante. Parece que a Bette Davis, quando ficou sabendo, o filme é baseado num livro escrito pela Olive Higgins Prouty, uma autora que é conhecida, talvez hoje, principalmente por ter sido amiga e participado da vida da Sylvia Plath. Ela foi uma pessoa que passou por esses problemas psiquiátricos e ela ajudou, ela convenceu e pagou a Sylvia Plath, a internação da Sylvia Plath. Então elas têm essa relação aí de tanto com a psiquiatria como uma com a outra. E bom, essa coisa da autora ter essa relação com a psiquiatria, né? Quando ela escreveu esse livro, ela já tinha sido internada numa clínica, então ela escreve sobre isso, né? Numa história fictícia, mas baseada aí nessas coisas que ela passou na vida real. Apesar do filme não ser exatamente sobre a clínica, é mais sobre o resultado de se internar, né? As cenas na clínica são muito poucas e não se sabe muito o que aconteceu lá, que tipo de tratamento era feito. O filme não elabora nisso em nenhum momento, não sei o livro. Enfim, mas aí no momento que a Bette Davis ficou sabendo desse projeto, que essa história ia ser adaptada, ela fez campanha pra conseguir o papel que estava sendo previsto aí pra outras pessoas, mas ela fez campanha pra conseguir o papel, conseguiu o papel. Ela já era uma atriz muito conceituada nessa época, então imagino que não deve ter sido difícil. Pra eles deve ter sido uma vantagem ter ela querendo, e aí ela leu o livro, participou de escolhas da montagem, né, da personagem. Aparentemente ela junto com o pessoal do figurino, ela ajudou a montar o visual da personagem dela e inclusive do personagem masculino também. Então ela teve essa participação aí nos bastidores do filme, que não era algo necessariamente comum. A Prouty, a Higgins Prouty, a autora do livro original, queria muito que o filme fosse mais fiel às coisas que aconteciam no livro. E no livro, a viagem que ela faz, em que ela conhece esse cara, é pra Itália. Só que por conta da guerra, não dava pra fazer uma história passada na Itália, porque o filme, ele é apresentado pra gente como contemporâneo, né? Porque eu acho que o livro não devia ser de tantos anos atrás. Mas o
filme é apresentado pra gente como se fosse um filme acontecendo, uma história acontecendo naquele momento. Só que naquele momento, a Europa estava em plena Segunda Guerra Mundial. Não dá pra você dizer que você foi turistar na Itália e passear por aí, tipo, ei, olha que legal. Então, porque assim, não ia ser filmado lá de um jeito ou de outro, sabe? Essa não era um problema, porque não ia ser filmado lá de um jeito ou de outro. Mas ia passar uma ideia de que dá pra ir pra Itália e passear no meio da guerra, o que não era verdade. Então eles mudaram o lugar contra a vontade da autora. A autora também queria muito que o filme fosse colorido e que tivesse cores exuberantes e que só as cenas de flashback fossem em preto e branco. O filme, na verdade, nem é muito montado numa estrutura de flashback, ele simplesmente começa no passado e vai avançando. Tem alguma cena de flashback, eu acho, mas é muito pouco. E bom, e o filme ficou inteiro em preto e branco, não aconteceu do jeito que ela queria, certamente seria muito caro. A gente tem pouquíssimos filmes coloridos nessa época, né? A gente já viu alguns, mas são raríssimos. Então, todas essas coisas aí que ela quis não aconteceram. E aí tem a coisa que eu falei no vídeo passado. Os críticos da época, aparentemente, até acharam o filme bonzinho, mas eles reclamaram muito, alguns pelo menos, reclamaram muito que o filme complicava uma história que era pra ser uma história de romance. E aí eu entro naquela história, tipo, esse filme é chato porque já vi essa história 20 mil vezes. Fizeram uma história diferente. Não gostei, porque era pra ser só um romance, era pra ser uma história simples, por que ficou tão complicada? Se decide, sabe? Você só quer reclamar mesmo, é isso. Tá nítido pra mim que a única coisa que essa pessoa quer fazer é reclamar. Porque assim, o filme não era pra ser só uma história de romance. Tá nítido. Eu contei aqui basicamente o filme inteiro. Tá nítido que o filme não era pra ser só uma história de romance, sabe? Não é essa a ideia. O romance, inclusive, é bastante secundário ao filme. Sinceramente, assim, o romance é muito secundário. Ele aparece muito pouco. Porque não é sobre isso o filme. O filme é sobre ela tomando conta da própria vida e conseguindo se libertar dessa situação na qual ela foi criada com a mãe. É sobre isso o filme. E depois ela levando essa coisa que ela aprendeu e que ela conseguiu fazer pra filha do cara. Que é até uma parte bem pequena, na verdade. É bem o finzinho do filme, assim. É muito mais sobre a jornada dela mesma. Dela e dela com a mãe. Esse é o foco do filme. É ela e ela com a mãe. Ela com o cara, eu acho que dava até pra ser menor, sinceramente. Mas já não é muito grande. Não chega a incomodar, na minha opinião, pelo menos, não chega a incomodar. Eu não acho que o filme força um romance. Eu acho que o romance funciona no filme, o que tem. Mas é isso, eu acho que ele nitidamente não é o foco do filme, porque não é mesmo. Não faz nenhum sentido você querer enxergar um filme com o foco no romance. Realmente, o filme vai ser péssimo, se era isso que você queria. Se você tava buscando um filme que focasse no romance, o filme vai ser terrível, porque não é esse o assunto do filme. E eu, sinceramente, acho que o resultado é ótimo. É um filme muito diferente do que a gente via. Eu acho que é um filme, principalmente, com uma personagem feminina muito forte, de um jeito que não se via, sabe? Principalmente porque é uma personagem feminina muito forte, num sentido que não é em relação a um homem. Porque a gente tinha muito filme que, tipo, essa mulher toma conta da própria vida. O que significa? Significa que ela fica com o cara que ela quer. É tipo o Philadelphia Story, com a Katharine Hepburn, que é o Núpcias de Escândalo. Com a Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart e tal. É supostamente um filme sobre uma personagem feminina muito forte e que toma conta da própria vida. O que é tomar conta da própria vida? Ela termina com um cara porque ela quis, ela vai casar com outro cara porque ela quer, mas aí ela decide não ficar com esse cara porque ela tá afim do ex-marido de novo, e ela decide ficar com o ex-marido de novo. E é isso. Essa é a suposta força da personagem. É decidir com que homem ela quer ficar. E esse filme, A Estranha Passageira, não é sobre isso. É um filme que tem, sei lá, metade do filme não envolve homens. Metade do filme envolve ela com ela mesma e ela com a mãe. Porque isso é o assunto principal. Eu sinto que os críticos não estavam preparados pra ver essa história, sabe? Pensando por esse lado, eu já acho um filme interessante de ter na lista. Ao mesmo tempo que eu não acho que o filme é tão incrível, eu acho que se você cai num problema que eu acho que é muito frequente. Eu acho que é um filme que, se você pega ele pra ver hoje, você vê só ele talvez não seja um filme tão impactante, porque eu acho que é um assunto que hoje já foi explorado mais vezes, já foi explorado com mais profundidade. Eu acho que a gente já tem histórias melhores que falam sobre esse assunto e levam isso a um outro nível. Eu acho que na época a gente não tinha, e esse filme é muito diferente do que era feito. Então eu acho que é aquela coisa, se você assiste esse filme vendo outros filmes da época, eu acho que esse filme é bem impactante, bem interessante. Mas, né, pegando ele hoje solto,
Eu acho que talvez não seja um filme tão bom assim. Mas é isso. Pra quem tá acostumado a ver filme antigo, assim, eu acho que tem grande chance de ver esse e sentir esse impacto, essa diferença na história sendo contada, no jeito de contar a história, nos assuntos abordados, que eu acho que é o principal. Mas bom, o filme foi indicado a 3 Oscars na época. Melhor atriz pra Bette Davis, melhor atriz coadjuvante pra Gladys Cooper, que é quem faz a mãe, e não ganhou nenhum desses 2 prêmios, mas ganhou um terceiro prêmio que foi de melhor trilha sonora. E realmente, a trilha sonora do filme é legal, não me chamou tanta atenção assim, mas sinceramente eu me distraio muito de trilha sonora, assim, eu acho que salvo filmes que tem uma música muito marcante, não é uma coisa que me pega muito. Eu fico, geralmente quando eu tô vendo um filme, minha cabeça fica mais presa na história, nos diálogos principalmente, nas cenas. A trilha sonora é uma coisa que passa meio batida pra mim, então não vou saber avaliar se eu concordo com esse Oscar ou não, ainda mais não sabendo dos outros concorrentes. Um dia eu ainda quero muito fazer uma série de vídeos só sobre o Oscar e aí a gente vai analisar as coisas com mais calma, mas por enquanto é isso. Vamos ver o que o livro tem pra dizer sobre esse. Pois é, o filme elogia muito a atuação da Bette Davis, realmente fala sobre o filme ser um filme que funciona até hoje, o que eu acho que até certo ponto é verdade. O livro fala que tem uma coisa com os cigarros, porque realmente é uma cena recorrente no filme, em que o cara acende 2 cigarros na boca e dá um pra ela. É uma coisa que se repete várias vezes e virou meio que uma cena marcante do filme. E ele fala sobre como o livro fala sobre como essa cena é uma espécie de metáfora pra um sexo que a gente não vê acontecer, porque até não tinha como. O que acho que faz algum sentido. Mas o livro também fala uma coisa sobre no final, meio que um diálogo final ali entre eles, dizer, e realmente é meio que o que ela diz, que ela não quer mais do que a amizade dele, porque fica essa coisa, né? Ele é casado, então eles não podem ter uma relação. É aquilo que eu falei, que eu não sei se era a intenção desde o começo, se é de propósito, ou se é uma coisa imposta pela censura pra não permitir que o filme termine com eles sendo amantes e isso sendo ok. Eu não sei, o livro também não me diz essa parte. Prisa aí esse final em que ela diz pra eles serem só amigos, e ela vira pra ele e fala: não almejemos a lua, nós temos as estrelas. E aí é uma grande coisa do final do filme. Mas é isso, né? Eles ainda terminam não sendo um casal, pelo menos aí no filme. Embora ela continue criando a filha do cara e eles continuem tendo essa relação em que ele é pai da menina e ela é madrasta da menina, porque, né? Ela que tá criando a menina. Mas é isso, eu acho que é um filme bem interessante. Eu acho que é um filme realmente bem diferente de coisas que a gente tava vendo na época. E tem aí um tanto de mérito por conta disso. O livro também comenta sobre como o filme é meio que um precursor dos filmes de transformação, onde você tem essa mulher que começa feia e ela de repente fica bonita. O que eu não sei se é muito verdade. Os filmes que a gente tá acostumado a ver aí dos anos 80 e 90, que tem essa coisa da menina que é feia e aí ela se transforma e fica mais bonita por algum motivo, é baseado em Pigmalião, que é um negócio muito mais antigo. É uma peça aí de 1913, escrita pelo George Bernard Shaw. Então são baseadas numa coisa muito mais velha do que esse filme. Mas realmente é uma história que eu acho que não tinha acontecido no cinema ainda. Apesar de eu achar que o próprio Pigmalião já foi adaptado pro cinema antes disso, num filme que a gente não viu. Eu acho, não tenho certeza. Então certamente tinha, mas eu acho que de repente nenhum filme que fez sucesso, né? Talvez esse seja aí um filme que fez um grande sucesso. Mas realmente ele pega uns clichês aí dessas histórias que não são muito bons. Tipo, enquanto ela é feia, ela tem a sobrancelha grossa e ela usa óculos. E aí tem uma cena em que o psiquiatra vai, pega o óculos dela e fala: mas você não precisa desse óculos, por que você usa ele? E aí ele quebra o óculos, sabe? Dando a entender que ela não tem, sei lá, uma miopia. Ela usa óculos por quê, então? Não sei, só pra ser feia, porque se usar óculos é feio. Existe uma questão problemática aí na questão da aparência dela, né? No jeito como o filme trata. Não dá pra esperar diferente do filme de 1940, quando até hoje em dia os filmes continuam fazendo esse tipo de trama, né? De vez em quando. Então, essa parte não é uma questão. Mas eu acho que é relevante, apesar do papel do psiquiatra, ela não muda porque, tipo, ela conheceu um cara e aí o cara falou pra ela se vestir diferente, sabe? Um cara no sentido de interesse romântico, né? Pelo menos um profissional que tá ali pra isso e pra permitir que ela seja de um jeito que ela, na verdade, queria ser e a mãe que impedia, né? Fica meio essa ideia. Que eu acho que ajuda um pouco. Ainda tem aí uns problemas, mas ajuda um pouco. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, ajuda bastante se vocês curtirem o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Esse é um filme que talvez mais pessoas tenham assistido, então, de repente, comenta aí pra gente o que vocês acharam do filme. E compartilha esse vídeo se você conhecer alguém que você acha que vai se interessar. Ajuda bastante aí a gente tentar crescer o canal. E em breve nós estamos de volta com mais um filme. É isso. Valeu!